Roberto Azevedo comigo, discussões agora sobre as mudanças na Previdência dos servidores públicos municipais. Essa discussão está nas mãos do Congresso Nacional e o Roberto vai destrinchar para a gente agora. É verdade. O prefeito em exercício de Florianópolis, João Cobalcini, do MDB, presidente da Câmara de Vereadores, conversou com o titular, Topázio Neto, antes que ele viajasse para Barcelona, na Espanha, para participar desse congresso de cidades inteligentes. Pois bem, ouviu de Topázio a seguinte frase: a questão da reforma do IPREF, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Florianópolis, nós só vamos tocar depois que o Congresso Nacional decidir as regras. E o que o Congresso Nacional está decidindo? O Congresso Nacional está decidindo uma regra geral, ou seja, vale para todo o município e todo o estado brasileiro o que já existe em Brasília. Vamos dar uma olhadinha no que é esta discussão, que hoje está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Um dos assuntos mais polêmicos e que é diferente hoje em muitos regimes próprios de previdência de servidores municipais é a questão da idade de aposentadoria. Para um vale 62 anos para os homens, 60 para mulheres, para outro é menos, para outro é mais, outros estão dentro da regra nacional, mas a regra vigente no país hoje é essa: 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulheres, com 25 anos de contribuição. Isso aqui é que pega, viu? 25 anos de contribuição. Sendo 10 no serviço público e 5 no último cargo. Eu estou falando de serviço público municipal, não estou falando regra de INSS, que é o regime geral. Estou falando especificamente de servidores públicos municipais. Peguei o exemplo de Florianópolis, mas esta é a regra que vai causar maior polêmica. Podemos tocar o barco e ver quais são as outras situações. O desafio dessa reforma é fazer com que o regime da Previdência seja igual em todos os níveis, município, estado e União. O que autorizou até agora aquela lei de lá de 2019 é que os municípios e estado criassem sistemas de previdência complementar e ajustassem as alíquotas de contribuição, somente isso. Mas agora também propõe, aí pega, bota a mão no seu bolso, porque é nós que vamos pagar isso aqui, um parcelamento da dívida com os sistemas previdenciários. Porque onde existe sistema previdenciário, regime geral do INSS, ou regime especial, o regime próprio da Previdência dos Servidores, tem rombo. Tem rombo, infelizmente tem rombo. E aí, para pagar esse rombo dos regimes municipais, o parcelamento da dívida em até 25 anos e limites para o pagamento de precatórios. Precatórios são aquelas decisões judiciais transitadas em julgados que obrigam estados, municípios e a União a pagar para o cidadão, ou seja, dívida judicial do poder público, que já está executado, variando de 1% a 5% da receita. Aqui é juridiquês. Mas o quê? O impacto da PEC, está sentado? Melhor sentar. 1,54 bilhões, ou seja, 540 milhões. 1 bilhão 540 milhões este ano. E sabe quanto é que vai dar em 2027? Quase 2 bilhões. Ou seja, vão mudar o regime, vão deixar tudo adequado e a gente vai pagar a conta. Como? Pagando impostos, que é o que vai sobrar para isso aqui. Tem muito palavreado aqui, mas em resumo é isso. Vão mudar as regras, depende do Congresso Nacional. O que o Congresso Nacional decidir vai valer para todos os municípios. Ainda bem que tem prefeitos com cabeça lá na frente que não criaram um regime próprio de previdência para os servidores. Colocaram o regime de previdência destas prefeituras, normalmente de pequeno e médio porte, no regime geral do INSS, no regime geral da Previdência. Aí o servidor vai dizer, mas é injusto. Não, não é injusto. Todo mundo deveria ter a mesma regra em todos os níveis. E é isso que está em discussão.
Portanto, é um assunto que a gente vai falar muitas vezes aqui no meio-dia. Muito bem. Bota a tela novamente aqui, por gentileza. Tem mais do Roberto, ele vai explicar lá na coluna do SC10 também, Roberto? Exatamente. Coloca a tela novamente aqui, porque esse é um assunto que impacta de forma muito grande. Então vamos lá. A reforma obrigou os estados e municípios a criar regimes de previdências complementar. Primeiro destaque dessa fala aqui do Roberto. É isso, né, Roberto? Exatamente. Ajustar as alíquotas de contribuição. O que está em discussão é a PEC 66. PEC 66. Retornar às condições vigentes antes da reforma, quando os servidores dos 3 níveis seguiam regras iguais. Entendi. É que isso aqui mudou a regra. Então tá. Cada um fez a sua regra, entende? Retornar com as condições vigentes antes da reforma. De 2019, lembre-se, reforma previdenciária de 2019. Parcelamento de dívidas previdenciárias em até 5% da receita. Aí tudo bem, faz parte do contexto. E o impacto estimado de 1,54 bilhão, com B de bola, como diria Ciro Gomes. Onde existe regime de previdência, infelizmente existe rombo, existe déficit, porque não acompanha o regime, o tempo de vida das pessoas. E você coloca uma coisa na cabeça de você. Quando você está pagando a previdência, falando do regime geral, INSS, você não está pagando a sua aposentadoria. Você está pagando para quem já se aposentou ou quem é pensionista. Você não está fazendo uma poupança. A poupança você faz com um sistema complementar. Aí eu vou dar um exemplo prático para você. Você faz essa poupança com aposentadoria privada. Certo. Aí você está fazendo a poupança para você mesmo. A aposentadoria é sempre um assunto de grande destaque de repercussão aqui no nosso meio-dia. Obrigado, Roberto, pelas explicações. Mais uma parada aqui no MD.